Bom, esse provavelmente não é o primeiro vídeo que você já olhou no YouTube sobre felicidade, sobre achar propósito na vida. Você provavelmente está procurando isso há um tempo. E muito provavelmente você achou coisas que são milagrosas, são vendidas como milagrosas, mas que de fato não resolvem nada. É sempre uma rotina perfeita, um ideal tão inalcançável, um ideal de como a vida pode ser realmente boa, como você vai dar significado, como você vai treinar 3 horas por dia, vai acordar 5 horas da manhã, vai dedicar sua vida inteira a ser produtivo, a não ter momento de lazer, a não mexer em redes sociais e assim você vai ser feliz. Eu também já estive vendo esses vídeos e procurando, já estive em fases muito piores da minha vida, em que eu não conseguia ver sentido nas coisas, em que eu precisava de muita energia, muita força para fazer qualquer coisa. E eu entendo você que clicou nesse vídeo, né? E a minha ideia aqui não é vender algo que todo mundo vende. Na verdade, a ideia desse canal é olhar para aquilo que ninguém olha. E por que que ninguém olha? Porque eu quero trazer aqui, que é pegar grandes obras da humanidade, grandes obras literárias, grandes obras que estão em forma de livros, e pegar esse conhecimento e colocar aqui. Porque, assim, quantas pessoas você conhece que realmente fazem isso aqui no YouTube, né? E a ideia é que, na verdade, você ir atrás do conhecimento por si só, você ir atrás de buscar o que faz sentido de verdade, de buscar a sua verdade, de construir a sua vida, construir a sua perspectiva de vida, é muito melhor do que eu vir aqui ou qualquer outra pessoa vir e te dar um guia pronto. E a minha ideia não é essa, né? Então, hoje eu queria discutir uma ideia de felicidade que está muito disseminada em várias obras diferentes que você pode olhar na literatura. Eu trouxe 3 obras aqui que talvez você que esteja vendo conheça, porque elas são bem famosas, mas que talvez você nunca tenha entrado em contato. Então, a primeira delas que eu trouxe foi Flow, a Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Esse livro, para quem não sabe, foi escrito por um psicólogo, tá aqui as credenciais dele. E é um livro extremamente interessante sobre como realmente a felicidade é feita, como realmente experiências que a gente tem na vida podem se tornar, podem se unir a uma ideia maior de felicidade. Então, o livro fala muito sobre isso. Então, eu vou querer discutir isso aqui hoje com vocês. E eu trouxe 2 outros livros que também são muito famosos. Meditações do Marco Aurélio ficou muito famoso no YouTube. É um livro que basicamente tem uh, insights, tem ideias que o próprio Marco Aurélio, o imperador romano, escrevia em seus diários, em seus cadernos, sobre ética, sobre justiça, sobre comportamento, sobre estoicismo, sobre como viver realmente a vida sem sucumbir para a dor, sem sucumbir para o prazer, mas achar significado nisso tudo. E por fim, o último livro que eu queria falar hoje é o Walden. Esse aqui é o mais conhecido de todos, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas o Walden foi escrito pelo Thoreau, que é um filósofo norte-americano. E a ideia do livro é simples. O Thoreau, cansado de uma cidade na, na era industrial, uma cidade em que as pessoas estavam completamente futilizadas, banalizadas, se preocupavam muito mais com as roupas, com seus móveis, do que com conversas profundas, com encontrar o sentido de verdade da vida. O Thoreau, diante dessa civilização, decidiu se afastar, decidiu quitar dessa cidade e foi morar nos bosques, foi morar do lado de um lago, o Lago Walden. E esse livro é basicamente um livro em que ele descreve como foi essa experiência para ele.
Então ele descreve os sons da natureza, descreve como era a solidão, o que ele fazia no tempo livre dele. Ele faz aqui uma ode, um elogio à literatura em um dos capítulos. Ele explica por que que a sociedade naquela época estava completamente degradada. E imagina só ele nos dias de hoje, né? Se o cara já achava que em 1850, mais ou menos, a sociedade estava completamente ah, degradada, futilizada, degenerada, imagina hoje. Mas por que esses três livros, né? A verdade é que esses três livros eles trazem uma noção ah, muito similar de felicidade. Uma noção de felicidade que está relacionada a estar presente. Estar presente no momento. Eu vou me embasar mais no flow porque é mais didático, mas qual é a ideia do flow, né? O que o autor defende como felicidade é que a gente pode controlar nossa felicidade, basicamente, porque a felicidade nada mais é do que uma experiência interior. E essa ideia aqui, que também está em todos os três livros, é basicamente a concepção de que ser feliz depende muito mais de como você encara a sua vida do que como você, de qual o contexto que você está imerso. E provavelmente, evidentemente, que todo mundo para aqui, né? Todo mundo fala, ó, a felicidade depende do que você, de como você interpreta a sua vida e é isso. Interprete a feliz, seja feliz, interprete a sua vida como boa, independentemente de você ter que pegar 2 horas de transporte para ir trabalhar, 2 horas para voltar, de ter que chegar tarde em casa, de dormir mal, de estar desanimado, de estar num mundo degradado, um mundo infeliz, um mundo em que nosso tempo é piada, dominado por redes sociais, por big techs, por empresas que querem a sua atenção. Dane-se tudo isso, na verdade é só você se sentir feliz. E a ideia não é essa aqui. Essa experiência interior, evidentemente, ela pode ser modificada. Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é que para você ter uma experiência interior boa que vai levar à felicidade, você necessariamente precisa estar presente no momento. E é isso aqui que a gente perdeu, certo? Quando a gente pensa em redes sociais, quando a gente pensa que de 10 anos para cá, isso aqui dominou a nossa vida, a ponto de que você passa 5, 6, 7, 8, 9, não sei quantas horas no seu celular, rolando feed, olhando e consumindo conteúdo que nada te agrega, que é tempo perdido. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a gente perdeu a capacidade de estar presente no momento, de estar realmente vivendo a vida. E entenda que aqui o contraponto não é produtividade a todo custo. Na verdade, o ponto é, cara, se você quer lazer de verdade, se você quer ser feliz, se você quer estar descansando, estar realmente aproveitando a vida, não vai ser aqui que você vai conseguir isso. Isso aqui, há tempos, desde da época da pandemia, virou um esquema multibilionário de empresas que querem a sua atenção. Né? Para quem não assistiu Dilemas das Redes na Netflix, lá é explicado muito bem que a rede social não é feita para você. A rede social é feita para te prender, para vender a sua atenção para empresas no geral. E ninguém está aqui nesse mundo para isso. Você não está aqui agora, você não está vivendo para ser vendido, sabe? Para ser um mero produto. E nem é isso que você quer. A maioria das pessoas querem viver para construir algo grande, querem viver para ter uma vida boa, para aproveitar bons momentos com quem ama, com a família, com amigos, quer construir algo maior, quer superar os seus limites, mas o que a gente não entende é que a gente a gente está
numa matrix praticamente, que as redes sociais, os algoritmos, a internet no geral dominou, né? Eu fico até pensando assim, por que que eu trouxe o Walden, né? Porque o Walden, ele é um livro que discute como, como, como é sair da sociedade e buscar o sentido da vida, né? O Thoreau, ele tem aquela frase famosa do livro, que eu não vou achar aqui agora e não anotei para restar, mas ele fala basicamente que ele saiu da sociedade para buscar o sentido da vida e para encontrar o tutano da vida, né? A medula da vida. Encontrar aquilo que é mais elementar da vida para que quando ele morresse, ele soubesse que ele viveu. E quando a gente olha para essa ideia hoje em dia, cara, é uma coisa assim que nós estamos tão distantes disso, tão distantes de realmente encontrar a medula, o tutano da vida, que isso é até meio estranho, sabe? Esse livro, se você for ler, ele vai causar uma certa estranheza. E que bom, né? Porque livros bons causam estranheza, mas a gente fica pensando assim, caramba, será que eu conseguiria fazer isso hoje em dia? Sabe, eu acho, nós praticamente estamos doentes, assim, a gente vendeu a nossa atenção, a gente vendeu a nossa energia, a nossa força de espírito por prazer barato, sabe? Seja qualquer tipo de prazer barato que a sociedade hoje nos venda. Seja iFood, seja rede social, seja brain rot, seja qualquer conteúdo na internet, né? Inclusive inteligência artificial, que isso é outro ponto que provavelmente eu vou discutir em algum outro vídeo, mas IAs no geral vão começar agora a nos emburrecer, né? A gente está perdendo até mesmo a capacidade de pensar por nós mesmos, porque agora a gente delega isso para IA. Então, se você tem uma dificuldade no seu trabalho, nos seus estudos, você delega para IA e espera uma resposta pronta lá. Você não pensa, você não investiga, não vai atrás. E entenda que isso aqui não é sobre a gente voltar à época da enciclopédia e ficar meia hora buscando num livro, mas é sobre tentarmos nós mesmos construir relações, né? Então, isso tudo aqui, na verdade, só faz parte de um sintoma, né, de uma doença contemporânea em que as coisas perderam valor, a gente está sem virtude, a gente está completamente desconexo da vida, completamente desconexo, e isso impede a gente de ter felicidade, certo? Então, o que que o Flow, né, o que que Marco Aurélio defende pra gente? Defende que realmente não dá pra eu virar e falar, não dá pra a gente só querer olhar pra isso aqui, eu vou querer ter uma experiência interior boa, ou seja, eu vou encarar tudo feliz e vou ser feliz. Não dá pra gente fazer isso. Mas agora, o que dá pra gente fazer é se envolver com a vida, se envolver com os acontecimentos e estar presente, encarar eles de fato, né? Qual foi a última vez que a gente realmente esteve envolvido com algo na nossa vida? Qual foi a última vez que você foi fazer uma caminhada ou foi andar de ônibus sem música, sem mexer nas redes sociais? Qual foi a última vez que você pegou um elevador sem abrir o celular? Qual foi a última vez que você comeu uma refeição sem assistir um vídeo no YouTube, sem assistir televisão? Eu aposto que a maioria das pessoas dificilmente vão se lembrar, porque a gente justamente perdeu a capacidade de estar presente. E a gente olha para isso e não consegue achar esse culpado como causa da nossa infelicidade, como a nossa causa maior do vazio que vivemos, né? Então, por que que o vazio da vida moderna, ele é tão místico, ele é tão difícil da gente conseguir definir, porque parece que é tão difícil a gente estar num mundo em que tem tudo, a gente tem toda a comida que a gente quer a qualquer momento, ou pelo menos
para a maioria das pessoas você consegue comer algumas vezes no mês o que você gosta, por que que a gente tem todo o conteúdo do mundo e a gente sente um vazio? E é justamente isso, é justamente porque nós não estamos presentes. A gente perdeu a capacidade de olhar o que é de valor de verdade. A gente não consegue mais ver o que é realmente bom, o que nos torna feliz e o que é conteúdo barato. Certo? Tá, mas eu falei tudo isso aqui e como resolver, né? Porque eu te prometi que eu não ia vender uma rotina barata, né? E eu nem acho que esse seja o caminho. Apesar de eu ser um grande defensor de rotinas no geral, eu adoro a minha rotina e acho que você tem que ter a sua. A grande questão que a gente tem que olhar para resolver essa infelicidade é entender como estamos usando o nosso tempo. Porque o nosso tempo, né, Meditações é um livro que é basicamente pautado nisso, baseado nisso, na escassez do tempo. Nosso tempo é limitado. Então, não espere que você vá resolver esse vazio de um dia para o outro. Você vai resolver ele basicamente pensando e refletindo inúmeras vezes sobre como eu quero usar o meu tempo. Como eu quero pegar o pouco tempo que eu tenho. E não é pouco porque você já perdeu tempo ou porque você está velho. É pouco porque realmente o tempo que nós temos aqui nesse mundo é ínfimo, é nada. Mas é refletir sobre como eu posso pegar o tempo que eu tenho e realmente fazer algo grande, sabe? Realmente aproveitar ele. É aqui que começa. E eu sei que isso é difícil, eu sei que precisa de ânimo para realizar isso, eu sei que a gente precisa de energia, eu sei que a gente precisa de propósito, de motivação, que às vezes você pode estar numa fase da sua vida que você não tem. E eu sei disso. Mas é aos poucos. É aos poucos que você vai cada vez abrindo mão daquilo que está te sugando e colocando no lugar algo melhor. Então, se você não tem energia, vontade de fazer nada, tenta todo dia trocar, por exemplo, 5 minutos de rede social por ler uma página. Ou trocar 5 minutos de rede social por, sei lá, fazer 10 agachamentos. É aos poucos, entende? E aqui eu dei os exemplos mais genéricos possíveis, mas pode ser o que você quiser. É definir para você o que é aproveitar o seu tempo e começar a fazer aos poucos. Seja isso estudar, seja isso comer melhor, seja isso treinar, seja ler, seja conversar com outras pessoas, sabe? Cada um tem a sua realidade, por isso que fórmulas prontas não vão funcionar. O que vai funcionar é realmente você ter essa visão crítica. Essa visão crítica de entender que todo mundo está no mesmo barco, certo? A nossa realidade, como o mundo hoje em dia é feito, basicamente é completamente controlado por grandes empresas que ditam a moda, ditam o que você vai consumir de música, de filme, de série, nas redes sociais. E isso não é teoria da conspiração, isso aqui é um fato que qualquer pessoa que tenha um senso crítico mais apurado da realidade vai perceber, certo? E, e esse é um senso crítico que você desenvolve quando você começa a ler alguns livros que já nos alertavam, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, é um livro que tem mais de 2000 anos e continua atual, continua, parece que isso aqui foi escrito para hoje. O Walden é um livro que, por mais que tenha mais de 150 anos, continua, o Thoreau continua mostrando pra gente que os problemas que ele via naquela época não melhoraram, sabe? E a gente, evidentemente, aqui eu posso depois discutir como, como essa piora da sociedade
tem se mostrado, sabe, como venderam pra gente uma ideia de que as coisas iam melhorar e na verdade tem cada vez mais piorado, mas a gente volta para essa noção de que felicidade é estar presente. Então, tente internalizar isso na sua vida. Tente começar a contemplar, apreciar e estar presente nos momentos. Tente realmente olhar para a vida, olhar para a janela, sabe? Quando você estiver fazendo qualquer coisa e perceber, cara, eu tô vivo, eu tô aqui no agora. Esse momento não vai voltar, mas eu quero começar a estar vivo. Eu não quero estar olhando na tela do meu celular, eu não quero estar ansioso, certo? Exige um pouco de revolta aqui. Se eu pudesse fazer mais um paralelo aqui, né? Essa revolta, ela vem até mesmo de uma perspectiva absurdista da realidade, né? Então, é olhar para o seu redor e sentir uma revolta por tudo que acontece. E usar esse sentimento de revolta, até no Meditações, o Marco Aurélio fala isso, que as coisas vão gerar sentimentos ruins na gente, vão gerar revolta, mas não é para você só olhar para esse sentimento e reclamar e deixar por isso mesmo. Você tem que usar isso de combustível. Então, se você está numa vida que você é infeliz, você está numa vida em que, poxa, parece que você não tem nada, parece que ninguém está do seu lado, parece que nada de verdade faz sentido, cara, primeiro se revolte. Se revolte perante isso, porque não era para a coisa ser assim. E se você tem dúvidas disso, leia alguns livros, esses aqui são ótimas recomendações para iniciar. Mas principalmente, pegue essa revolta e use de combustível. Use de combustível para mudar. E é difícil, eu sei, mas aos poucos isso vai acontecendo. E eu garanto para você que você usando isso como combustível para refletir e ver que o seu tempo é limitado nessa vida e que você precisa estar presente nos momentos, você vai com certeza ser mais feliz. Um abraço e até mais.